Graça e paz, então chegou o momento, a primeira aula da nossa escola de transferência. E segundo a apostila, essa aula vai falar um pouquinho sobre a Trindade. E a Igreja Batista Lagoinha segue a Bíblia. Nós trabalhamos com a Bíblia, não existe outro embasamento. Trabalhamos com a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé, ela é a base e sustentação da nossa vida como cristãos, bem como pessoa. Então, a Trindade é um elemento que está envolvido em toda a Bíblia. De capa a capa, nós vamos encontrar a Trindade operando. E, na verdade, a palavra Trindade não está na Bíblia. Esta palavra, deste modo, Trindade, nós não vamos encontrar na Bíblia. A Bíblia possui mais de 31 mil versículos e nenhum deles nós vamos encontrar a palavra de modo Trindade, dessa forma na Bíblia. Porém, em toda a Bíblia nós vemos a ação desse Deus, que são três pessoas que faz um só, chamado Deus. A verdade, poderíamos dizer que a Trindade, outra expressão para ela, o que corresponde a ela é a triunidade. Então eu tenho três personalidades que formam apenas uma que eu chamo de Deus. Então Deus, ele é composto por três pessoas. Para que tenhamos Deus, precisamos de três personalidades distintas. Se um deles sair desse conjunto, deixou de ser Deus. Então o Deus Pai, unido ao Deus Filho, unido ao Deus Espírito Santo, forma o que conhecemos como Trindade, ou forma aquilo que conhecemos como triunidade, tá? Então a Trindade é formada por três pessoas e essas três pessoas juntas formam Deus. E isso acontece desde o primeiro capítulo da Bíblia, onde Deus, ele aparece ali para nós. A expressão Deus talvez não faça tanto sentido, ele é uma expressão um pouco mais genérica, mas quando nós vamos para o original, Deus ali ele é apresentado como Elohim e ele é apresentado como Eloá. A palavra Eloá é Deus e a palavra Elohim seriam deuses, então é uma multiplicidade de pessoas formando uma só. É isso que significa Elohim. A palavra Elohim, que pode também denotar aquele que é todo-poderoso, mas demonstra que são várias essências formando uma só. Então é uma multiplicidade singular, é um plural singular. E no capítulo 1 de Gênesis nós vamos ver que Deus ele caminha livremente nos versículos. Então formou Eloá, disse Eloá, depois ele diz, façamos, quem? O Elohim, façamos o homem à nossa imagem. Então os versículos dali de Gênesis 1 vai caminhando livremente de Deus, que seria o conjunto das três pessoas, bem como para Elohim, onde eu tenho essas três essências formando um só, tá? Então na Bíblia, o Pai é chamado de Deus. Na Bíblia, o Filho é chamado de Deus, tanto que quando Jesus ele aparece ressurreto, o único apóstolo que não estava ali no cenáculo, que não estava naquele ambiente, era Tomé. E Tomé ficou sabendo que Jesus havia aparecido para as três Marias, havia aparecido para os apóstolos e ele também queria ver Jesus. Até que chegou um momento em João que Jesus ele aparece e Tomé está ali. E Jesus fala assim, olha aqui Tomé, toca aqui Tomé, perceba, ó, sou eu mesmo, o corpo ressurreto, sou eu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, é o que Jesus disse. E Tomé responde, Senhor meu, ou seja, Adonai, que era um título atribuído somente ao Pai no Velho Testamento, e Deus meu. Então, quando olhamos para a Bíblia, tanto o Pai é chamado de Deus, como Jesus é chamado de Deus, como o Espírito Santo também é chamado de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que as pessoas pegavam os seus dinheiros, aquilo que vendiam da sua posse, e colocavam nos pés dos apóstolos. E houve um momento que Ananias e Safira fez a mesma coisa, mas não doou tudo. Enganou, tentou enganar os apóstolos. E Pedro, quando recebeu aquela quantia, ele diz, mas por que você enganou ou está mentindo ao Espírito Santo? E no versículo de baixo, ele diz, você não mentiu aos homens, você mentiu para Deus. Então o primeiro versículo, ele refere-se ao Espírito Santo. E o seguinte, ele já fala de Deus, então
ele chama o Espírito Santo de Deus. Quando falamos da criação, o Pai aparece no primeiro capítulo de Gênesis criando. Mas quando falamos do Deus Filho, João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando o Pai ele fala, haja luz, haja isso, haja aquilo, aquela expressão para a materialização daquela ordem do Deus Pai, teve que passar pelo Deus Filho. Então, sem Jesus, nada aconteceria. E diz a Bíblia também lá em Colossenses, segundo Paulo, a palavra que Paulo usa no primeiro capítulo de Colossenses para referir-se a Jesus como Criador é protótokos. E essa palavra significa Senhor, autoridade, Criador sobre todas as coisas. Então, Deus Pai cria, Deus Filho cria, mas também o Deus Espírito Santo cria. Tanto que lá no primeiro versículo e no segundo versículo de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava. A palavra pairar significa gerar, chocar. Então o Pai cria, o Filho cria, o Espírito Santo cria. Bem como nas bênçãos apostólicas, nós vamos ver também a ação das três essências, ou seja, de Deus como um nessas três essências trabalhando, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. No batismo, sejais batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A santidade, ele é 3 vezes santo. Então, Deus é trino, Deus é triuno. Para ter Deus, eu preciso do Pai, eu preciso do Filho, eu preciso do Espírito Santo. O Filho sozinho não é Deus, o Espírito sozinho não é Deus e o Pai sozinho não é Deus. Para termos Deus, precisamos dos 3. É mais ou menos assim. Pensa na mão. O que é que eu chamo de mão? O conjunto da palma, dos dedos e das unhas. Então a mão é o conjunto da palma, dedo e unha. O que é que eu chamo de ovo? O ovo é o conjunto da casca, da gema e da clara. A gema não é ovo sozinho, a clara não é ovo sozinho, a casca não é ovo sozinho. Para ter ovo, eu preciso da casca, da gema e da clara. Bem como quando você pega os 3 estados da água, o sólido, o líquido e o gasoso. Nós vamos ver que são 3 estados diferentes, como as pessoas da Trindade são 3 pessoas diferentes, porém, nós vamos encontrar que ela não perdeu a essência. No estado sólido, ela é H2O. No estado líquido, ela é H2O. Então, nós vamos ver que no estado gasoso, ela também continua como H2O. Então, não perde a essência. Deus é assim. Então, Deus é o conjunto de 3 pessoas distintas que são coeternas, coparticipantes, co-iguais. Então, a onipotência não é um elemento somente do Pai, mas também do Filho e do Espírito Santo. A onisciência não é um elemento somente do Filho, mas também do Pai e do Espírito Santo. A onipresença não é só um elemento do Espírito Santo, mas também do Filho e também do Pai. Então, a chamada triunidade é a nossa crença. Dá um nó na cabeça? Concordo. Concordo plenamente que chega a dar um nó na nossa cabeça, mas eu gosto de uma história que aconteceu com um pastor norte-americano. Esse pastor tinha muito conhecimento de diversas áreas, de diversas ciências, inclusive da Bíblia. Era um homem bem erudito, mas esse pastor resolveu que ele gostaria de descobrir a origem de Deus, né? Como tudo começou. Então ele leu muita coisa, pesquisou muita coisa, foram anos de pesquisa, até que chegou um momento que a mente dele estava muito cansada. Porque o cansaço físico é uma coisa, o cansaço mental é outra coisa. Então ele resolveu tirar um período de férias, e quando ele sai de férias ele vai para a praia. Chegou lá, ele escolheu o melhor momento em que a praia estava mais sossegada. Ele não foi em alta temporada, justamente porque ele queria sossego. Quanto menos pessoas, segundo a ótica dele, para ele seria melhor naquele momento para que ele pudesse descansar. E ele vai. E quando chega nesse momento em que ele está sozinho, olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, não tem ninguém, ele vai conseguir descansar. E quando ele senta, ele escuta alguns passos. Uma criança vem correndo por detrás dele.
passa por ele, chega até a beirada ali da margem do mar, abre um buraco com a mão, vai até o mar, pega a água lá no mar e traz a água na mãozinha dele e coloca naquele buraco. E ele fica vendo o que acontece ali, né? E ali a mágica acontece. Nós sabemos que ali, devido à porosidade, né, ser um terreno arenoso, a água ela vai sendo sugada pelos poros da areia. Então ele fez isso diversas vezes, até que aquele homem se inquietou com isso. Aquele pastor levantou e foi falar com aquela criança: mas menino, o que você está fazendo? O que é isso? Aí o menino: ó, tio, dá uma olhada aqui, tio, o que vai acontecer, ó. Aí ele levantava, ia lá, pegava a aguinha de novo, colocava no buraco. Olha, tio, a terra tá sugando, tio, olha que bacana. Ô, tio, sabe o que eu vou fazer? E o cara falou: não tô entendendo o que você tá fazendo, né? Ó, tio, eu vou secar a água do oceano só fazendo isso. Aí o menino tava agachadinho, mexendo ali na areia. O pastor deu risada, muito erudito, com muito conhecimento. Deu risada e falou assim: menino, para de ser besta. Cadê seus pais que eu vou falar com eles? Para de ser besta. Porque como é que você, com essas duas mãozinhas tão pequenininhas, você vai secar o oceano dessa forma? Naquele exato momento, aquela criança olhou bem sério para ele. Aquele sorriso, aquela alegria parece que saiu do rosto daquela criança. Ele olha bem sério para aquele homem e fala assim: ó, mas é muito mais provável e real eu secar a água do oceano com as minhas mãos do que você tentar descobrir a minha essência e origem. E aquela criança sumiu da frente daquele homem. Então a trindade, a triunidade é mais ou menos assim. Se você e eu tentarmos descobrir e entender, a gente perde o juízo. Mas se você e eu, a gente tentar negar, possa ser que perderemos a alma. A trindade está aí na Bíblia e acontece. Tanto que quando Cristo se oferece no sacrifício para salvar a humanidade, diz a Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, que Jesus estava com ele, reconciliando para si o mundo. Então veja que não foi só o Cristo que morreu. Deus morreu. E quando eu falo que Deus morreu para nos salvar, o Pai estava na pessoa do Cristo. E o Espírito Santo estava na pessoa do Cristo. O que distingue uma da outra? Ou seja, o que distingue o Filho do Pai? Porque o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Filho não é o Pai. O que distingue uma pessoa da outra? É justamente a função. Então o Pai, ele tem uma função, o Filho tem a outra, o Espírito Santo tem a outra. Então quem salva é Jesus, mas quem leva para Jesus? O Pai. E quem convence do pecado, da condenação e do juízo? O Espírito Santo. Quem é que foi o meio para que todas as coisas se criassem através da ordem? Foi Jesus. Mas quem deu a ordem? O Pai. Quem chocou para que tudo acontecesse? Gerou o Espírito Santo. Então perceba, são funções distintas. Quem lava no sangue? Jesus. Mas quem é que regenera? O Espírito Santo, você entende? Então cada um tem uma função diferente no trabalho. Porém, quando o Espírito Santo está regenerando, o Filho está junto e o Pai está junto, porque eles são indissociáveis, inseparáveis, não tem como se separar. Então quando Cristo, ele morreu na pessoa do Cristo, o Espírito Santo e o Pai estavam junto, morrendo ali também. Então o Deus, ele morreu a nossa morte para que tivéssemos a sua vida. Trindade. Essa é a doutrina e a base e a essência e a característica da natureza do nosso grande Deus. Que Deus os abençoe.